Ok, antes de tudo, antes de começar o pronunciamento, quero deixar bem claro que eu não desejo nenhum influenciador, ninguém, não precisa fazer vídeo me defendendo, não precisa fazer vídeo comentando sobre, porque eu sei que a maior parte é só pra farmar engajamento sobre esse caso. Eu não quero saber, não precisa. A única coisa que eu quero é deixar tudo claro e assim que tiver tudo resolvido, poder voltar pra minha vida normal. Tudo isso que eu quero. Não precisa fazer vídeo sobre mim, me defendendo, ou sendo contra, ou explicando sobre o caso, porque já vai estar tudo explicado aqui, já vai ter tudo nesse vídeo que vocês precisam saber. Ok, é complicado. Caralho, viado, que merda. É complicado, tá tendo que fazer um vídeo de pronunciamento por causa de toda essa merda que tá acontecendo. Em resumo, eu postei nos meus stories recentemente que ontem, dia 27, eu sofri uma tentativa de homicídio do meu ex e ele me roubou 7 mil reais. Cara, é literalmente muita coisa pra falar. Então eu vou tentar gravar tudo em partes, com paciência, com muita calma, para eu não esquecer dos detalhes importantes. Eu vou falar só o que realmente precisa vir aqui na internet. Outras coisas são coisas que devem ser resolvidas na justiça, porque afinal não quero, obviamente, expor tudo que for pessoal meu aqui na internet por conta disso. É paia. Primeiramente, se você tá vendo isso e não tá disposto a entender a situação, ver o vídeo assim por completo, realmente entender o que tá acontecendo, cara, não dê nem sua opinião, que sua opinião simplesmente não vale de nada, não importa. É um caso sério, não é tretazinha de internet, é coisa séria. Então, se você só quiser falar merda e não quiser ser um ser humano decente, fica quieto no seu canto. É literalmente só um pronunciamento que eu realmente preciso fazer, por causa de um vídeo também que ele fez. Enfim, eu vou tentar começar desde o início, que é mais ou menos começando de quando eu e Miguel nos conhecemos. É difícil isso, mas eu vou tentar ser realmente o mais breve possível. Mas basicamente eu conheci o Miguel em outubro do ano passado, num evento. A gente se encontrou novamente num parque, Parque Pedra da Cebola. Tava tendo um eventozinho de Halloween com o pessoal, aí eu fui lá pra poder me divertir. Aí eu fiquei conversando com o pessoal, conversei com ele também, e teve até, um momento que eu tava gamadinho num cara, que ele era muito bonito, tal, atraente. Tentei conversar com ele, e depois eu descobri que ele tinha 17 anos. Eu, ano passado, tinha 20 anos. Não é um negócio tão grande, assim, de diferença de idade, mas eu só demonstrei desinteresse completo na hora que eu soube. Eu fiquei, não quero um cara de 17 anos. Prefiro um cara de mais perto da minha idade, 19, 20, 21 e etc. E eu comentei isso com o Miguel. Comecei a conversar com ele, que aí a gente foi se conhecendo, e ele falou que tinha 18 anos. Ok, tudo bem. Na época eu era muito bobo, tava começando a viver naquele momento, e eu não tinha noção que o pessoal, Espírito Santo aqui é pessoal da Rua da Lama. Eu não sabia que pessoal da Rua da Lama tem essa mania de mentir a idade, galera que tem 15 anos, 16, nessa faixa assim, e mente falando que tem 18, 20, por aí. Porque pra mim não faz sentido mentir idade, pelo menos pra mim, eu nunca tive motivo pra isso. Enfim, fomos nos conhecendo, conversando, e demonstrei interesse por ele, etc. E, enfim, eu nem desconfiei que ele, na verdade, tinha 17. Ele mentiu pra mim a idade, falando que tinha 18, mas ele tinha 17. Eu não desconfiei porque, eu via que ele bebia, usava maconha. Não sei, na minha cabeça, na época, eu era ok, você tá bebendo, é porque tem 18 anos. Eu vivi numa realidade que, não passava na minha cabeça que uma pessoa, menor de 18, realmente
Ai, foda-se. Depois de um tempo, a gente começou a namorar e ele começou a morar no mesmo apartamento que eu, porque ele foi expulso de casa, foi expulso da casa dos pais dele e tal, da família, e deixei ele morar comigo. Por mim tava tudo bem. Ele falou que tava terminando o terceiro ano do ensino médio, tava, tipo, no final, que é normal, uma pessoa de 18 anos tá terminando o terceiro ano do ensino médio. Tinha até uma amiga que tinha 19 anos e a gente tava no terceiro ano juntos. Enfim, aí, como ele tava terminando o ensino médio, não podia arrumar emprego, aí, pô, ok. Enfim, aconteceu um caso em específico que eu morava eu, Miguel, minha melhor amiga e mais uma menina que aconteceu uma coisa parecida, que ela foi expulsa de casa e deixei ela morar comigo. E essa menina, nossa, ela é muito, 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 muito mentirosa. Eu acho que, enfim, as pessoas próximas de mim, pessoas provavelmente vão saber quem é. Ela mentia sobre o nome dela, mentiu idade, falava que tinha 20 anos, mas na verdade tinha 17. Se eu soubesse que ela tinha 17, ela nunca estaria morando lá. Nossa, ela mentia muito, muito, muito mesmo. Nossa, uma das pessoas mais mentirosas que eu já conheci na minha vida. Ela chegou a furtar muitas coisas minhas, tipo roupa, pertences, tipo, dentro da minha própria casa. Por sorte eu consegui recuperar, deu uma treta do caralho por conta disso. Depois que isso aconteceu, eu fiquei, obviamente, muito chateado por conta dela ter mentido, assim, pra mim, por ter traído minha confiança. E eu tive um momento com o Miguel pra conversar sobre isso, onde eu tava muito triste. E falei com ele, cara, se você tá escondendo alguma coisa de mim, você tem alguma mentira, conta agora pra mim que tá tudo bem. Pode só simplesmente contar pra mim, eu não vou ficar com raiva, eu vou só te perdoar e a gente vai resolver, vai ficar tudo bem, porque, tipo, a gente tá literalmente no iniciozinho, assim, do relacionamento. Aí qualquer coisinha, tipo, a gente conversa, se for algo bobo, a gente resolve. Obviamente, ele mentiu pra mim, falou que não tinha nada e depois disso, realmente nunca passou na minha cabeça a possibilidade de que ele tava mentindo a idade pra mim. Também porque ele, antes de se mudar, ele tinha sido assaltado há um tempo atrás, perdeu a carteira, que tinha o RG dele. Então não tinha nem como eu só pegar o RG dele e ver a data de nascimento. Nunca tive acesso a nenhum documento. Que também realmente foi muita irresponsabilidade minha, eu não vou mentir. Mas enfim, eu vou direto ao ponto. Depois de um tempo, eu cheguei com ele, conversei sobre criação de conteúdo adulto juntos. E ele concordou. E eu literalmente insisti pra que ele não aceitasse, porque eu falei pra ele todos os pontos negativos de fazer isso, questão de que isso é irreversível, ele vai estar se expondo, que pode estragar a vida dele, alguma hora amigos e familiares vão saber, etc. Tem um monte de ponto negativo. Expliquei tudo certinho pra ele. E mesmo assim ele falou que não, tudo bem, eu faço isso com você, eu não me importo com essas coisas. Eu estou disposto a lidar com as consequências. E aí eu resolvi esperar mais um tempo, uns dias, a gente continuou conversando até que eu vi, tipo, não, tudo bem, se você realmente aceita fazer isso, então vamos fazer. E a gente realmente produzir conteúdo juntos. E acabou que em fevereiro desse ano, meu amigo foi em busca, assim, dos dados do Miguel e descobriu que ele era menor de idade. E a primeira coisa que ele fez foi conversar comigo pra saber a verdade. E aí, assim que eu soube, obviamente, foi um choque do caralho. Ele contou pra mim, pra minha melhor amiga que tava morando comigo. E foi um choque, porque a gente realmente não fazia ideia. Tava, tipo, tudo muito bem. Tava tudo dando certo. E de repente isso. Tipo, que merda, cara. Que merda. Óbvio que apesar de ter sido obviamente culpa dele por ter mentido pra mim sobre isso e ter aceitado fazer conteúdo mesmo sabendo que é literalmente crime, que isso poderia simplesmente fuder com tudo, ele mesmo assim fez. Realmente não sei o que passa na cabeça dele pra achar que tava tudo bem fazer isso. Ele achou que só porque ele ia fazer 18 anos daqui a um tempinho, tava tudo bem. Enfim, aí assim que meu amigo me conta
isso. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu só peguei e excluí tudo. Eu só peguei e excluí tudo. E fui tirar satisfação com o Miguel sobre isso. Teve toda uma discussão. Teve ele ameaçando de cometer suicídio caso a gente terminasse. Daí a gente só deu um tempo pra poder pensar melhor nas coisas. Enfim, e depois a gente acabou voltando. Foi realmente um relacionamento cheio de mentiras e manipulações. Eu admito também que eu obviamente também não fui uma pessoa muito boa no relacionamento, porém isso é algo mais pessoal e que não envolve toda essa treta. Obviamente eu não vou estar expondo coisas assim na internet. Teve coisas ruins de ambos os lados, só que um acabou sobrepondo o outro, no caso, Miguel. Enfim, foram acontecendo muitas coisas ruins. A gente terminou 2 vezes e quando a gente terminou definitivamente, ele começou a se mostrar uma pessoa cada vez mais agressiva, cada vez mais rude. É complicado porque ele foi expulso de casa, não tinha pra onde ficar. Deixei ele morar mais um tempo pra poder se estabilizar. Tem um ponto, acho que importante, que ele fez o vídeo de pronunciamento dele também, que foi inclusive cheio de mentiras. E tem uma parte que é meio que verdade, mas não entendo por que eu seria um vilão por conta disso. Que foi basicamente ter uma época que eu queria muito terminar com ele, só que eu tinha medo e preocupação, medo dele expor tudo aquilo, mesmo dizendo que nunca faria isso, porque ele sabe que isso estragaria com a minha carreira. Então ele realmente falava pra mim: não, nunca vou fazer isso com você, eu sei que isso estragaria a sua carreira com a internet e tal, eu sei que você trabalha com isso, é um trabalho honesto, eu nunca faria isso com você. E agora olha só, né? Enfim, eu tinha um plano bobo, porque ele queria muito se mudar pra São Paulo. Eu odeio São Paulo, não gosto daquele lugar, mas ele queria muito se mudar pra lá. Eu acho que, tipo, na época eu ficava tipo, nossa, vai ser muito bom pra você, você vai arrumar um emprego foda lá, vai ter amigos, etc. Eu te ajudo. Eu realmente estava disposto a ajudar ele, tipo, com, por exemplo, calção, aluguel, móveis, etc, para ele poder se estabilizar, arrumar um emprego, ter um teto e ter comida, não passar dificuldade. Daí eu queria que isso acontecesse para que ele ficasse lá de boa e eu terminasse com ele enquanto ele estivesse lá em São Paulo, que aí eu não ia ter nenhum peso sobre as minhas costas, porque ele ia estar lá com um teto, comida, sem nenhuma preocupação, e eu ia poder terminar sem ter que me preocupar com nada, porque, tipo, agora ele tá de boa, ele não vai precisar morar de favor em lugar nenhum, eu não vou ter mais que cuidar dele, porque, basicamente, ele nunca arrumou um emprego, nunca ajudou financeiramente, eu sempre cuidei de tudo na questão financeira, tudo, tudo, tudo. Enfim, ele descobriu esse plano, assim, que eu tive, porque eu tava bêbada numa festa de aniversário com minha amiga e comecei a mandar áudio pra alguns amigos meus conversando sobre isso. E quando eu cheguei em casa, ele pegou meu celular escondido e viu todas as mensagens, todas. Tanto que depois eu acordei, eu acordei e eu sabia que ele tinha feito isso, porque eu até cheguei a ver ele com o celular na mão e eu comecei a me tremer de medo. Eu achei que, sei lá, ele poderia me bater ou me matar por conta disso. É que, por conta dessa recém-nascida, tipo, é, é complicado. Sei lá, desculpa, acho que eu nem vou sair hoje. E também tem a questão que Miguel simplesmente pegou meu celular de madrugada e viu todas as minhas mensagens, não só com vocês, com outras pessoas também. Ai. Sei lá, eu tô todo fodido. Até de madrugada eu até fiquei tremendo de medo. Não sei, fiquei com medo dele só querer me bater ou me matar ou coisa do tipo, sei lá. Sabe como que homem si normalmente é imprevisível. Eu também tenho sido idiota também. Porra, mano, é foda, é um negócio que eu realmente fico muito chateado e, tipo,
Depois, ele... Enfim, eu conversei com ele sobre isso. Eu tô no aniversário da Lala. Eu conversei com ele sobre isso. E ele falou: não, se acontecer tal coisa, vai ficar tudo bem. Eu falei: vou fazer faculdade e tal, vou te ajudar. Não, cara, vai se fuder, na moral, vai tomar no meio do seu cu. Eu esqueci de mandar mensagem pro advogado, mas eu vou mandar. Mas é um dos motivos que eu vou chutar ele de casa. Mas, tipo, chutar entre aspas, né? Porque, tipo, eu vou meio que ajudar ele a ir pra São Paulo, etc. E vou fazer aquele lance que eu te falei, de terminar com ele quando ele já estiver lá, depois de um tempinho. Ai, nossa, tipo, as coisas tá até que bem de boa, morando eu e ele. A gente tá se dando bem, a gente tá cuidando da imposto. O único problema é isso mesmo. Nossa, fiquei muito puto quando ele fez aquilo, mas resolvi nem falar nada, que eu nem lembro a situação que tava. Quando a gente tava em São Paulo, que eu tava estressado, não tava aguentando mais nada, eu nem falei nada. Mas, pô, o que me irrita muito, muito, muito mesmo é que ele diz que é mais responsável do que eu. Só que, como eu já falei, eu não sei debater direito. A minha memória é horrível, minha dicção é uma bosta. Aí, tipo, qualquer um que for debater comigo vai ganhar, porque eu não sei falar direito, não lembro as coisas que eu tenho que falar. Só lembro, tipo, horas ou dias depois o que eu deveria ter dito. Aí ele fala: sou mais responsável que você por causa disso, disso, disso. Aí eu tento falar alguma coisa e ele rebate com outra. Só que aí, tipo, fico parecendo ridículo. E ele fica parecendo certo da situação. Não tem nada que eu possa fazer. Mas, tipo, tanto eu quanto você, provavelmente ele também sabe que ele não é mais responsável do que eu, só pela essa merda que ele fez também. Puta que pariu. Caralho, velho, eu tenho que lidar com todas essas coisas. Eu tenho que lidar com literalmente tudo. Questão de financeiro. Questão de financeiro, emocional, gerir as redes sociais, tudo. E ele age como se não fosse nada, né? Fosse. Ele age como se o que eu estivesse fazendo é só um trabalho normal, não é nada demais. Porra, velho, eu tenho que me esforçar demais. Vai tomar no cu, esse desgraçado. Não posso esperar pra ele ir embora. Puta que pariu. Nossa, o melhor de tudo é que, tipo, como ele já sabe que eu não sou de mandar mensagem ou de responder, ele vai estar lá em São Paulo, mal vou mandar mensagem. Tipo, às vezes ele vai mandar eu responder normal. E ele vai estar tipo, tá bom, normal. Quando a gente se vê pessoalmente vai ser diferente, mas a gente não vai se ver pessoalmente. É complicado. Depois de tudo isso, terminamos, certo? Eu deixei ele continuar morando comigo porque não tinha pra onde ir. Eu cheguei a expulsar ele de casa por conta de uma briga muito feia que tivemos, que ele me humilhou, me xingou pra caralho por conta de outras pessoas que eu tive relação depois da gente terminar. A gente terminou e ele ainda sentia ciúmes. Ciúmes, tipo, possessivo. Ele sempre teve ciúmes, muito ciúme de mim. Ele basicamente começou a me xingar de puta. Descredibilizou meu trabalho, que antes ele sempre apoiava, sempre falava bem. Aí ele, enfim, foi uma briga muito feia, a gente gritou pra caralho. E ele foi embora da minha casa, que eu expulsei ele, levou as coisas dele e ainda por cima levou coisa minha, roubou meu skate, roubou uma camisa muito cara minha, nem lembro se tinha mais alguma coisa. E deu muita treta por conta disso. Tive que ir atrás, tipo, de pegar o contato da mãe dele pra ver se ele me devolvia as coisas. Foi um inferno. Ele devolveu minhas coisas com o tempo. Mesmo depois de toda essa merda, o idiota aqui, filho da puta burro do caralho, deixa ele voltar a morar comigo porque eu fiquei com dó que ele não tinha mais lugar pra ficar, porque ele tava morando de favor na casa de um amigo e não tinha mais condição de deixar ele lá. E falou: deixa eu ficar 3 dias aí, por favor, eu vou arrumar outro lugar pra ficar. E eu fiquei tipo, tudo bem, só 3 dias. Não foram só 3 dias. Foi recentemente, né? A gente começou a ter muitas brigas essas semanas e eu não sei, acho que pode ser por conta do meu autismo e estresse, muito estresse. E esses tempos eu tô muito
muito mal mesmo. Eu tô tendo crise direto. Muitas vezes eu fico, tipo, sem conseguir falar. E, enfim, eu tenho essas crises e eu também, às vezes, acabava, tipo, tratando ele meio mal, tipo, verbalmente, tipo, de... Como eu posso explicar? Acho que o melhor exemplo é o que aconteceu recente, que foi ontem, dia 27, que eu acordei, eu tava me sentindo extremamente mal, muito ansioso. Acordei e fiquei respondendo ele seco, e ele chegou, tipo, eu me sentei e ele chegou e insistiu, assim, pra tentar conversar, pra tentar resolver isso, só que eu realmente não queria conversar sobre, muito também porque ele sempre só piorava a situação, sempre só me fazia me sentir mais mal ainda. Foi só insistindo e insistindo e insistindo pra conversar, mas eu não queria conversar. Eu tava mal, eu não queria, eu tava simplesmente calado e só, enfim, eu só falei, tipo, não quero conversar, por favor, me deixa quieto, me deixa em paz. E, enfim, tipo, isso foi na sala, eu tava sentado assim na cadeira, ele sentado na outra cadeira, e eu queria me levantar pra ir no quarto, pra poder ficar sozinho. Então, tipo, eu olhei pra ele e só, tipo, pedi licença pra eu poder passar. E aí ficou, tipo, não, simplesmente, por que não? Porque ele não queria dar licença. Eu tive que pedir várias vezes, por favor, me dá licença, por favor, me dá licença, eu quero passar, eu quero sair daqui, por favor, eu quero sair daqui. Eu literalmente quase surtando, querendo só, tipo, levantar e ir pro quarto, ele não deixando. Então eu tive que, então só decidi eu passar por debaixo da mesa pra poder ir pro quarto. E ele, enquanto eu tava passando por debaixo da mesa, ele simplesmente me chuta, por motivo nenhum. Eu nem falei nada. Aí, ok, eu chego no quarto e fico chorando um tempo e pego meu celular pra poder me distrair. Ele chega e agacha perto de mim e continua insistindo pra tentar conversar, pra tentar resolver isso, sabe? Tipo, com aquela voz mansinha. E eu continuo dizendo que eu não quero conversar, que eu quero que ele me deixe em paz. E é incrível, sabe o que ele faz? Ele pega o celular da minha mão, ele simplesmente arranca o celular da minha mão. E nessa hora meu sangue ferve, eu começo a surtar, porque ele já tinha o costume de olhar meu celular quando a gente estava junto, e mesmo depois de separar, ele ainda assim quer invadir minha privacidade. Aí eu surto, eu começo a gritar muito alto com ele, brigando com ele pra ele me devolver o celular, pra ele me deixar em paz, pra ele parar de fazer essas coisas. E eu chego, tipo, a empurrar ele e tal, tentar pegar o celular à força, é claro. E depois de muita gritaria, eu faço assim, tipo, me devolve. E sabe o que ele faz? Ele pega, ele, tipo, vai colocar, ao invés de só devolver, né? Não, ele pega o celular e taca no chão. Ele pega o meu celular e taca no chão com força pra poder quebrar a porra do meu celular. Que por sorte, eu não sei como é que essa merda não quebrou também, esse celular, um tijolo. Enfim, acabou quebrando. É um modelo de celular que vem com uma caneta por dentro. Quebrou a caneta no meio, ficou metade da caneta pra dentro e metade ficou pra fora. E depois que ele jogou o celular no chão, eu surtei mais ainda, fiquei puto pra caralho. E a briga começou a escalar muito mesmo. E ele chega a me empurrar e começa a me xingar e me humilhar, falando que meu trabalho não é digno, que eu nunca soube que é trabalhar de verdade, que a única coisa que eu preciso fazer é tirar foto da buceta e mandar pros outros pra poder ter o que comer. Então que olha que engraçado, Quando eu tava sustentando ele, né, que ele não é desempregado, nunca ajudou em nada, questão financeira, nunca fez porra nenhuma. Aí quando eu tava sustentando ele, pagando... Ele morava aqui comigo, né? Pagava alimentação, dava roupa, dava um monte de coisa, até coisa cara pra ele, até coisas bobas. Eu literalmente pagava tudo pra ele. Aí tava bom, né? Tava bom enquanto eu pagava as coisas pra você. Mas aí agora você diz que meu trabalho é indigno, que eu sou um lixo, que eu sou depósito. Porra, ele literalmente me chamou de depósito. Mano, como é que pode uma coisa dessa, cara? Aí durante a briga eu fui falando com ele que ele não era obrigado a estar comigo, que ele ficava
insistindo, falando que se importa comigo e que se preocupa. Eu falei que ele não é obrigado, já que ele acha que eu sou um depósito, né? Que eu não sirvo pra nada, que eu sou um lixo, nunca trabalhei de verdade na vida. Não precisa ficar comigo se você acha isso, tipo, vai embora, você não é obrigado. Enfim, obviamente eu falei isso gritando, né, brigando com ele. E chegou um ponto que eu não aguentei mais tanta humilhação e expulsei ele de casa. Tipo, falei, vai embora daqui, não quero você dentro da minha casa. Tipo, só sai que eu mesmo vou arrumar suas coisas. Tipo, eu falei assim com ele, tipo, eu mesmo vou arrumar suas coisas e te entregar depois. Porque eu literalmente só queria que ele saísse de dentro de casa. Ele já estava apresentando comportamentos agressivos antes, principalmente na noite anterior, que a gente também teve briga, e ele ficou simplesmente batendo as portas. Já teve outros comportamentos agressivos antes também, tipo de dar soco na parede, soco na porta, quebrar coisas. Até quebrou presente que ele deu pra mim, que eu mantinha guardado. Enfim, e foi na noite antes disso acontecer, ele disse a seguinte frase, de que como ele não pode me bater, então ele desconta a raiva nas coisas. Que afinal, o que eu prefiro? Que ele me bata ou desconte nas coisas, né? Isso aí já é uma red flag do caralho. Quando ele falou isso, eu já fiquei, tipo, já vi um alerta, assim, na minha cabeça. Tipo, caralho, vai dar merda. Puta que pariu. Expulsei ele de casa e tal. Falei isso com ele. Ele pegou as coisinhas dele, tipo, a bolsa dele, celular, alguns acessórios. Eu fiquei, ok. Ele só tá pegando as coisas básicas e vai sair. Só que aí ele pegou a chave de casa e colocou no bolso. E eu já fui logo questionar, tipo, por que você pegou a chave? Você falou, vou voltar depois, né? Eu falei, não, você não vai voltar. Eu já falei que eu vou arrumar suas coisas e vou te entregar depois. E eu realmente iria arrumar as coisas dele e entregar ele depois. Eu não sou um filho da puta desgraçado que fica com as coisas dos outros, diferente dele. Aí eu comecei a brigar com ele pra ele me devolver a chave. Gritei bastante pra ele me devolver. E então... Calma. Eu acho que é porque foi aqui mesmo no quarto. Eu vou tentar demonstrar como que foi pra ficar o mais nítido possível. Ok, aqui tá bem bagunçado, obviamente. Tipo, tava diferente antes, mas enfim. Ok, dá pra ver, tem minha cama aqui e tem esse espacinho aqui. Ele veio aqui e jogou as chaves no chão com força, tipo, tanto que até tem uma tagzinha dela que quebrou. Ele jogou a chave no chão com força e ela simplesmente, tipo, sumiu pra algum cantinho. Ele bem aqui. Ele tava bem aqui e aí jogou a chave. Aí eu falei, por que você fez isso? Não sei o quê. Tipo, cadê a chave? Tipo, pra onde que ela foi parar assim no chão? Aí ele falou, procura aí. Esse mês me pega e dá um mata-leão e eu perco a consciência. Aí eu enfim, eu acordo deitado aqui no chão. Acho que... Calma. Só explicando as lesões, tipo, após o mata-leão, eu não sei se ele deixou eu cair de propósito ou não. Acho que isso nem importa. Mas, enfim, eu caí e meu corpo, ele tombou aqui pra cama. Só que, tipo, minha cabeça deve ter, tipo, batido aqui assim. Não sei, tipo, a lateral do meu corpo. Foi pelo menos o que ele disse depois que eu acordei. Que eu perguntei, tipo, o que aconteceu, que aconteceu com o meu rosto. Faz sentido, tipo, meu corpo tá machucado só de um lado. Cara, é muito bizarro essa sensação. Porque, tipo, eu perdi a consciência e eu não sei por quanto tempo eu fiquei apagado. Eu perguntei pra ele, mas não sei nem sequer se era verdade o tempo sem que deu, mas falou, tipo, menos de 10 minutos.
Eu só sei que parecia que eu tava acordando de um sonho muito estranho. Parece que, tipo, aquilo nem tinha acontecido de verdade. Mas aí começa a vir uma dor. Nossa, uma dor muito forte na minha cabeça, tipo. E eu sinto ao mesmo tempo que eu tô sendo sufocada. Eu tenho certeza que nesse momento, assim, enquanto eu tava recuperando a consciência, ele pegou o travesseiro e, tipo, ficou pressionando, assim, contra a minha cabeça, tipo. Porque eu sentia que eu tava sendo sufocado. E, nossa. Nossa. Eu comecei a, eu comecei a gritar muito, desesperado. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu só sei que eu gritei o máximo que eu pude. Até que ele realmente me acordou. Eu tava com tanta dor. Eu não, acordei com ele em cima de mim, com meu celular na mão dele. Eu não consigo nem lembrar direito as coisas que ele falou comigo, só sei que eu tava implorando, assim, pra ele não me matar. Eu lembro que ele até chegou, tipo, a pegar o travesseiro de novo pra me sufocar. Acho que era, não sei, pra me fazer calar a boca, coisa tipo. Eu tenho certeza que ele ia me matar esse dia. Mas deu pra ver que ele se arrependeu no meio do processo, ou sei lá, cara. Ele ficava colocando a mão no meu pescoço. Eu não consigo nem lembrar direito se ele chegou a ameaçar de me bater ou coisa do tipo, mas, nossa, foi medonho. E ele ficava falando coisas tipo, eu não queria fazer isso com você, praticamente chorando, assim, tipo, arrependido. Uma pessoa que ficava praticamente se gabando por nunca ter levantado a mão pra mim. Vivia dizendo, tipo, eu nunca levantei a mão pra você, eu nunca faria isso. E obviamente, chega nesse ponto, ele me obrigou a desbloquear meu celular, olhou todas as minhas conversas, continuou me humilhando por conta de pessoas que eu fiquei, mesmo depois de ter terminado com ele. E depois ele me obriga a colocar a senha do banco. Eu não faço a mínima ideia o porquê que ele fez esse malabarismo com o Pix, mas tipo, ele simplesmente sacou 16 mil pra minha conta de pessoa jurídica. Aí ele pegou esses 16 mil e mandou direto pra conta dele. Depois da conta dele, ele mandou 9 mil pra minha conta do Inter. E, ok, ele basicamente ficou com 7 mil reais, meu. Eu não sei nem o que ele tinha na cabeça pra tá fazendo isso. Basicamente, ele me roubou 7 mil reais. E o que ele disse foi que ele ia usar esse dinheiro pra comprar uma arma de fogo e tirar a própria vida. Enfim, ele já ameaçou de cometer suicídio várias vezes. Eu não acredito que realmente vá fazer isso. E ameaçou dizendo que ele contratou uma pessoa, acho que um traficante, pra vir atrás de mim caso acontecesse alguma coisa com ele, caso eu contasse isso pra alguém. Aí, obviamente, eu tive que mentir, falando, não vou contar pra ninguém, não sei o que, obviamente, pra eu não morrer, né? Na hora. Foi muito estranho depois. Uma pessoa que literalmente tá tentando me matar fez isso comigo. Nossa, é verdade. Chegou até que eu tenho esses dentinhos de resina, de dentinho de vampiro. Quebrou meu dente. Minha língua também. Aqui do lado. Acho que eu mordi, não sei, mas nossa, tá doendo demais. Minha mandíbula dói. Machucou. Nossa, velho, eu tô com um roxão aqui na coxa. Quando da queda, tem um roxo aqui. Não sei se dá pra ver direito. Enfim, foi muito bizarro. Uma pessoa que tava tentando me matar, do nada, tipo, age como se estivesse querendo me ajudar, estivesse preocupado. Ele me ajuda a levantar, apesar de eu implorar pra ele não encostar mais em mim, que eu ia me levantar sozinho. E quando eu percebi, tipo, eu tava literalmente todo mijado, que é normal de acontecer quando a pessoa perde a consciência. Eu tive que me trocar e ele falou pra eu deitar na cama e ficar quietinho, não fazer nada. E a única coisa que eu conseguia fazer era ficar chorando. E toda hora ele ficava tipo, para de chorar, para de chorar. E chegou a me dar remédio e água pra eu poder tomar, remédio pra dor, enquanto ele arrumava a mala dele, as coisas certinho pra ele poder ir embora. Aí lá, acho que foi. Eu tenho um horário certinho, é verdade. Tava na gravação da câmera do condomínio. Ele saiu às 2 horas e 8 minutos. Que ele chamou um Uber pra ir embora. Assim que tudo aconteceu, tipo, assim que ele foi embora,
Eu só. Eu fui pro andar de cima pedir ajuda pro vizinho, porque eu não sei. Na hora eu tava com muito medo de fazer ligação ou mandar mensagem pelo meu celular, porque pelo jeito que ele falou é como se tivesse colocado alguma coisa no celular que desse pra ele ver registro de mensagem ou coisa assim, mas idiotice, nada a ver. Eu fui até o vizinho e mandei mensagem diretamente pra minha melhor amiga de confiança e pro meu outro melhor amigo também. Que acabou que eu tenho até o comprovante mostrando que a conta dele me mandou 16 mil. 16 Aí meus amigos, eles já vieram direto pra minha casa, tipo, demoraram assim pra chegar, mas vieram, viram a situação que eu tava, enfim. E na hora eu já chamei um cara pra trocar a fechadura, coisa mais inteligente se fazer, eu chamei a polícia, expliquei a situação, aí eles chegaram, meus amigos chegaram na hora que a viatura chegou. Enfim, aí eles ficaram pra cuidar da minha casa, eles limparam aqui tudo certinho, ficaram pra cuidar das minhas gatas, enquanto a polícia civil me levou pro hospital, fiz os exames, por muita sorte, tipo, tá tudo certinho, não sofri nenhuma lesão grave, e depois fui pra delegacia, fiz o boletim de ocorrência, pedi por medida protetiva, e hoje de manhã fiz exame de corpo de delito, depois eu tenho que ir acompanhando o caso direitinho na delegacia, pra ver tudo certinho. Por enquanto, o Miguel ele segue foragido e eu tenho medo, mas por sorte eu tenho meus amigos que estão aqui em casa comigo para poder me proteger do que puder acontecer, porque eu sei que tem doido para tudo e vai ter gente que vai querer me causar mal em nome do Miguel por eu ter exposto isso na internet, porque é óbvio que eu ia expor isso, cara, porque eu sei como é que é complicado essas coisas assim de denúncia, porque demora, etc. Então eu resolvi, obviamente, postar para as pessoas ficarem cientes disso, principalmente amigos dele, saber que na verdade ele é um agressor e ladrão. É uma coisa que eu esqueci de mencionar é que depois que a gente terminou de vez, teve toda aquela discussão que ele roubou minhas coisas, foi embora. Depois disso ele basicamente ficou me stalkeando, ficava me vigiando sempre. Eu tava com os meus amigos em casa, às vezes eles iam lá embaixo e via que o Miguel, tipo, tava do outro lado da rua, olhando assim pra poder saber o que tá acontecendo. Meus amigos até ficaram com medo que ele queria fazer, e todo lugar que eu ia, tipo, por exemplo, para LGBT, festa, coisa do tipo, ele magicamente aparecia, mesmo eu sem avisar. Ele sempre tava lá, e quando ele tava lá, ele ficava o tempo todo sempre me vigiando pra saber o que eu tô fazendo, etc. E eu lembro que teve uma vez que ele ficava toda hora puxando, querendo conversar, mas eu não queria. Aí ele ficava sempre forçando proximidade, eu me afastava e não adiantava nada. E até, tipo, ele mesmo admitiu pra um amigo meu falando que, eu pedi pra uns amigos meus ficarem vigiando o Theo e me dizer se, sei lá, vai ficar com alguém ou coisa do tipo. Teve outras vezes que ele mesmo me contou que tinha amigo dele mandando mensagem, Theo levou tal pessoa pra casa dele. Theo tá fazendo não sei o que. Theo tá não sei o que lá. Mano, isso é bizarro pra caralho. Vai tomar no cu.